Essa história é diferente de tudo que já ouvi na minha vida. Já conversei com muitos amigos que também são caminhoneiros e até eles ficam muito assustados com o que eu vivi. Então, esse é o momento de você decidir se você tem coragem para me ouvir até o final. Tudo começou numa noite aparentemente tranquila. Eu estava fazendo mais uma das minhas viagens, dessa vez de São Paulo a Florianópolis, levando uma carga de materiais de construção. A estrada era a BR-116, bem conhecida entre nós caminhoneiros. Sempre ouço histórias estranhas sobre ela, mas nunca imaginei que um dia eu fosse virar parte de uma. Saí de São Paulo por volta das 5 da tarde. O céu estava limpo e o clima parecia perfeito para a viagem. Conforme o tempo foi passando e a noite começou a cair, as coisas mudaram. Uma névoa bem estranha começou a aparecer, cobrindo a estrada devagar. Primeiro, achei que era só a umidade do horário, mas tinha algo diferente nessa névoa. Ela era densa, pesada, parecia até engolir os faróis do caminhão. Por volta das 8 da noite, decidi parar em um posto de gasolina na cidade de Registro para abastecer e tomar um café. O lugar estava praticamente deserto, só tinha um frentista idoso sentado em uma cadeira, bem ao lado da bomba de combustível. Ele me olhou meio de canto, com um jeito desconfiado. "Boa noite", falei, descendo do caminhão. Ele acenou com a cabeça, mas não disse nada. Enquanto enchia o tanque, puxei papo perguntando sobre a estrada. Foi aí que ele abriu a boca. "O senhor está indo para onde?", perguntou com uma voz rouca. "Florianópolis. Por quê?" Ele deu uma risada nervosa e murmurou: "Cuidado com a névoa dos perdidos. Gente boa já se perdeu por lá." Eu ri, achando que era só mais uma daquelas lendas que a gente ouve na estrada. Mas o velho ficou sério e continuou: "Já ouviu falar de caminhoneiros que passam pelo mesmo lugar várias vezes, como se estivessem presos? Isso não é brincadeira." Aquilo me deu um arrepio, mas tentei ignorar. Agradeci, tomei meu café rápido, comprei uns salgadinhos e voltei para o caminhão. Confesso que, enquanto ligava o motor, a frase do velho ficou martelando na minha cabeça. A estrada parecia tranquila quando voltei a dirigir, mas a névoa foi ficando cada vez mais densa. Meu GPS começou a dar umas travadas esquisitas e o rádio do caminhão só dava estática. Mesmo assim, segui em frente, achando que era só um problema de sinal. Depois de uns 40 minutos dirigindo, as coisas começaram a ficar bem estranhas. A névoa já estava tão densa que parecia engolir os faróis. Meu GPS parou de vez, congelado num ponto que não fazia sentido. O rádio do caminhão também tinha desistido de funcionar. E agora só restava o som do motor e da chuva que começava a cair. De repente, o painel do caminhão começou a piscar. Primeiro pensei que fosse só um problema elétrico, mas aí percebi que a luz do farol direito tinha apagado. Xinguei alto. Estava tudo tão escuro que era como se eu estivesse dirigindo dentro de um túnel sem fim. Resolvi encostar no acostamento para dar uma olhada. Assim que desci do caminhão, a chuva me acertou como uma parede de água. Fui direto para o farol e comecei a mexer nele. Foi nesse momento que ouvi um barulho estranho. Parecia alguém batendo na carroceria do caminhão. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. Só a névoa que parecia ainda mais viva. Com o coração acelerado, decidi voltar para o caminhão. Antes de entrar, ouvi de novo as batidas. Agora pareciam mais perto, como se estivessem vindo debaixo do veículo. Não pode ser gente brincando comigo a essa hora, pensei. Entrei no caminhão, trancando as portas. Liguei o motor e, quando olhei pelo retrovisor, quase caí para trás. No meio da névoa, bem lá atrás, tinha uma figura parada. Era um homem, mas ele não se mexia, só me encarava. Ele usava um chapéu velho e parecia coberto pela própria névoa. Pisquei e ele desapareceu. O arrepio foi tão forte que quase larguei o volante. Acelerei o caminhão e segui viagem.
Mas a cada quilômetro, a sensação de estar sendo observado só aumentava. E eu sabia, lá no fundo, que aquilo era só o começo. Eu segui dirigindo, mas a estrada parecia errada. Era como se eu não estivesse saindo do lugar. Passei pelo mesmo posto de gasolina 2 vezes, o mesmo outdoor, até mesmo uma curva específica que eu tinha certeza de já ter feito antes. Não fazia sentido. A cada volta, a névoa ficava mais densa, como se quisesse me engolir. O painel continuava piscando e meu GPS ainda estava travado. Peguei o celular, mas adivinha? Sem sinal. Só pode ser brincadeira, resmunguei. Mas lá no fundo, o medo já estava tomando conta. Para piorar, as batidas na carroceria voltaram, mais fortes e ritmadas, como se algo ou alguém quisesse me fazer parar. Cheguei ao meu limite quando vi vultos atravessando a estrada à minha frente. Era rápido, como sombras humanas, mas quando olhava direto, não tinha nada lá. Fiquei com a sensação de que não estava sozinho, de que algo estava andando ao meu lado, acompanhando o caminhão. Isso é loucura, pensei, tentando me concentrar na estrada. Só que as coisas continuaram piorando. Depois de horas que pareciam dias, finalmente avistei luzes. Meu coração deu um salto. Era uma vila pequena, cercada por árvores. Eu quase chorei de alívio. Reduzi a velocidade e entrei na vila, mas assim que passei pela primeira rua, o arrepio voltou. Tudo estava escuro. Nenhuma luz nas casas, nenhum movimento, nenhum som, além do barulho do meu motor e da chuva que ainda caía fina. Parei em frente a um pequeno bar. A placa de neon piscava, mas o lugar parecia abandonado. Mesmo assim, decidi tentar. Saí do caminhão e entrei no bar. As mesas estavam cheias de copos e pratos, como se as pessoas tivessem saído às pressas, mas não tinha ninguém lá. A sensação de que eu estava sendo observado voltou com força. "E tem alguém aqui?" Chamei, mas minha voz só ecoou pelo lugar vazio. Quando comecei a achar que ficar ali era pior do que seguir em frente, ouvi um barulho. Não era uma batida dessa vez, era um som baixo, quase como um sussurro vindo do fundo do bar. "Deus me ajuda", murmurei, já pensando em sair correndo, mas antes que eu pudesse decidir, um vulto passou pela janela. Eu não quis saber. Voltei para o caminhão o mais rápido que pude e liguei o motor. As batidas na carroceria voltaram assim que acelerei, agora mais fortes e insistentes. Seja lá o que estava acontecendo, não queria que eu ficasse ali. Assim que saí da vila, percebi que a chuva tinha diminuído, mas a névoa ainda estava lá, como um cobertor sufocante sobre a estrada. Continuei dirigindo, mas parecia que a própria estrada estava mudando. As curvas ficavam mais fechadas, os buracos mais profundos, e a sensação de estar preso em um loop só aumentava. Eu já estava desesperado. Foi então que vi de novo o homem da névoa parado no meio da estrada. Dessa vez, ele estava mais perto, não tinha como ignorar. Freiei bruscamente e o caminhão quase derrapou na pista molhada. Ele ficou lá, imóvel, me encarando. Seus olhos eram vazios, mas pareciam ver tudo. "O que você quer?" gritei com a voz tremendo. Ele levantou a mão, apontando para algo à frente. Quando olhei, vi uma placa meio torta na estrada. "Cuidado, perigo adiante." Virei de volta para ele, mas o homem tinha desaparecido mais uma vez. Acelerei, tentando sair dali o mais rápido possível, mas o caminhão começou a falhar. O motor engasgava, as luzes piscavam e de repente tudo apagou. Eu estava parado no meio da estrada, sem energia, no meio daquela névoa. No silêncio absoluto, ouvi novamente os sussurros, agora dentro da cabine. Era como se estivessem em volta de mim, me cercando, me pressionando. Então, do nada, as batidas recomeçaram, agora tão fortes que o caminhão tremia. Com as mãos tremendo, fechei os olhos e comecei a rezar. Foi quando tudo parou. O silêncio voltou e a névoa começou a se dissipar devagar. Quando abri os olhos, vi uma placa que dizia Florianópolis, 50 quilômetros.
Era como se eu tivesse sido devolvido à realidade, mas algo dentro de mim sabia que aquilo não tinha acabado. Cheguei a Florianópolis com a cabeça cheia. A cidade estava iluminada, cheia de vida, mas eu me sentia vazio, como se uma parte de mim tivesse ficado naquela estrada. Até hoje, não sei explicar o que aconteceu. As batidas, os vultos, o homem da névoa. Só sei que essa experiência mudou tudo para mim. Agora, toda vez que vejo uma névoa na estrada, meu coração acelera. E você, ainda tem coragem de pegar a estrada numa noite como essa? Bom, confesso que estou aqui para contar algo que ainda me dá arrepios só de lembrar. Não sei se devia falar disso, mas parece que toda vez que dirijo à noite a lembrança volta. Sabe aquela sensação de que algo está errado, mas você não consegue explicar? Pois é, sou Otávio, caminhoneiro há mais de 15 anos. Já vi de tudo na estrada, de acidentes bizarros a fenômenos que desafiam a lógica. Mas o que eu vivi naquela noite foi algo que nem os anos de estrada conseguem explicar. Era mais uma viagem longa, dessas do norte ao sul do país. Tudo parecia normal no início. Carreguei o caminhão, revisei tudo e caí na estrada. Sempre gostei da tranquilidade das madrugadas, do barulho constante do motor e do asfalto passando. É quase terapêutico, sabe? Mas aquela noite foi diferente. Desde o começo, o silêncio parecia pesado demais. Nem os grilos cantavam. Só dava para ouvir o motor e o rangido da carga lá atrás. A estrada estava deserta. Nenhum carro para cruzar comigo. O céu estava sem estrelas. E as luzes do caminhão eram a única coisa iluminando aquele breu infinito. Eu estava cansado, claro, mas nada fora do normal. Aí aconteceu. Na primeira curva mais fechada, vi algo no espelho retrovisor lateral, do lado do passageiro. Foi rápido, só um borrão, uma sombra. Pensei que fosse coisa da minha cabeça, reflexo de alguma luz ou sei lá. Mas, na curva seguinte, aconteceu de novo. E de novo. Dessa vez, a sombra parecia mais nítida, como se tivesse forma. Não sei explicar, mas parecia alguém sentado no banco do passageiro. Claro, eu tentei ignorar. É o cansaço, pensei. Mas quanto mais eu tentava me convencer disso, mais aquilo ficava claro. Não era só um reflexo. Era uma silhueta, uma forma que parecia me encarar mesmo sem rosto. E cara, aquilo me deu um frio na espinha que eu não sentia desde moleque. Respirei fundo, me concentrei na estrada e tentei esquecer. Mas como esquecer algo que está bem ali do seu lado? Toda vez que eu trocava de faixa ou ajustava o espelho, a sombra parecia mexer. Não dava para ver direito, mas parecia que aquilo estava se inclinando na minha direção. Foi aí que comecei a ficar nervoso de verdade. Meu coração estava disparado e minhas mãos suavam tanto que o volante quase escorregava. Mas o pior ainda estava por vir. O nervosismo só piorava. Cada curva era um tormento. Eu tentava evitar olhar para o espelho, mas sabe como é? Quando você tenta ignorar, parece que aquilo chama ainda mais sua atenção. E então aconteceu algo que me fez questionar se eu estava ficando louco ou se realmente tinha algo ali. No começo foi só um som, baixo, quase imperceptível, tipo um leve assobio ou um vento estranho entrando pela janela. Mas depois ficou mais claro. Era um sussurro. Parecia que tinha alguém falando comigo. Não dava para entender as palavras, mas era como se fosse uma voz tentando formar frases. Só que o tom era errado, como se não fosse humano. Era algo lento, pesado, perturbador. Eu sabia que deveria olhar, ver o que estava ali no banco do passageiro, mas algo dentro de mim gritava para não fazer isso. Não olha, Otávio, não olha. Mas como não olhar? Meu coração estava acelerado, minhas mãos tremiam e eu sentia um frio que não fazia sentido. Não era o frio da madrugada, sabe?
Era um frio diferente, como se tivesse algo sugando toda a energia do ambiente. Um frio que vinha de dentro. Acelerei o caminhão, tentando deixar aquilo para trás, mas o sussurro continuava. Eu não entendia o que era, mas parecia que aquilo queria que eu olhasse. Cada vez que eu desviava os olhos da estrada para o espelho, sentia que a sombra estava mais perto. Cara, era como se aquilo estivesse brincando comigo, sabe? Fazendo eu me sentir pequeno, vulnerável. Foi quando vi as luzes de um posto de gasolina à frente. Foi como se uma âncora tivesse me puxado de volta para a realidade. Não pensei duas vezes. Liguei o pisca-alerta, entrei no posto e parei o caminhão no primeiro espaço que encontrei. Saí da cabine quase pulando, meu coração na boca. O ar gelado da madrugada bateu no meu rosto e pela primeira vez em horas eu consegui respirar. Fiquei parado ali fora, tentando me acalmar. Meu corpo inteiro tremia. Deve ser só o cansaço, eu repetia para mim mesmo. Mas lá no fundo eu sabia que não era. Tentei ignorar a sensação e entrei na loja de conveniência. Peguei um café, fiquei lá dentro um tempo, só para me sentir cercado por pessoas. Mas, sabe aquele ditado, onde quer que você vá, seus problemas vão com você? Pois é, quando finalmente criei coragem, voltei para o caminhão. Antes de entrar, decidi dar uma olhada pelo lado de fora, sabe? Só para ter certeza de que não tinha nada errado. Olhei pelos vidros e tudo parecia normal. Mas quando abri a porta do passageiro, foi aí que quase desmaiei. O banco estava coberto de marcas. Era como se alguém tivesse sentado ali, só que a pessoa parecia estar coberta de terra ou poeira. Tinha rastros por todo o tecido, como se algo muito pesado tivesse estado lá. Fiquei paralisado, meu corpo inteiro endureceu. O que era aquilo? Como aquilo podia estar ali? Fechei a porta com força, quase que por reflexo, e me afastei. Fui para a loja de novo, mas não consegui falar nada para ninguém. Quem acreditaria em mim? Eu mal acreditava no que estava vendo. Fiquei lá, respirando fundo, tentando racionalizar o que tinha acontecido. Mas no fundo, eu sabia. Não era o cansaço, não era um reflexo. Era algo além do que eu conseguia entender. Depois de um tempo tentando me acalmar na loja de conveniência, percebi que não tinha escolha. A carga precisava ser entregue. E eu não podia ficar ali a noite inteira. Com as pernas ainda meio bambas, voltei para o caminhão. Cara, só de olhar para a cabine, eu já sentia aquele frio na espinha. Era como se aquela sombra ainda estivesse lá, esperando por mim. Respirei fundo, juntei toda a coragem que eu tinha e entrei. Fechei a porta devagar, como se qualquer movimento mais brusco fosse atrair, sei lá, aquilo. Dei partida e o motor rugiu como sempre. Tentei me concentrar no som do caminhão, na estrada, em qualquer coisa que não fosse o banco do passageiro. Foco, Otávio. Só mais algumas horas e isso tudo acaba, pensei. Mas não demorou para a sensação voltar. O ar dentro da cabine parecia pesado, quase impossível de respirar. Eu não conseguia explicar. Mas era como se aquele silêncio da estrada tivesse ganhado vida própria, preenchendo o espaço com algo errado. O sussurro começou de novo, só que dessa vez estava mais claro. Não era só um murmúrio, era uma voz, mas não como a de uma pessoa. Era distorcida, meio metálica, como se viesse de um lugar onde as regras normais não se aplicassem. Minha mente gritava para eu não olhar para o lado, mas parecia impossível resistir. O que quer que fosse, estava ali. Eu sabia. Estava no banco do passageiro, me observando como se esperasse alguma reação minha. E então, no ponto mais isolado da estrada, o caminhão começou a falhar. O motor tossiu, a luz do painel piscou e o caminhão parou de vez, no meio do nada, sem nenhum sinal de ajuda por perto. Minha respiração ficou mais rápida. Eu sabia que tinha algo errado, mas não conseguia pensar direito. Tudo ao meu redor parecia congelado, como se o tempo tivesse parado. Foi então que eu vi, não pelo canto do olho, mas de frente. A sombra no banco do passageiro começou a ganhar forma,
Era uma figura masculina, mas sem rosto, só uma silhueta escura, como se a luz simplesmente não conseguisse tocar aquilo. E, cara, aquilo começou a falar, não com palavras claras, mas com uma voz que parecia se arrastar no ar. Cada som parecia entrar direto na minha cabeça, como se tivesse sendo cravado lá dentro. A figura se inclinou na minha direção e eu não conseguia me mexer. Era como se ela soubesse tudo sobre mim, como se estivesse me julgando por algo que eu nem entendia. Foi então que começou a falar de uma tragédia. Algo sobre um acidente naquela mesma estrada, envolvendo um caminhão como o meu. Uma vida perdida, uma culpa que não era minha, mas que de alguma forma parecia estar conectada a mim. Eu não conseguia entender tudo, mas a mensagem era clara. Aquilo não queria que eu continuasse, não queria que eu esquecesse. Aquela figura escura parecia cada vez mais próxima, mesmo sem se mexer. Eu estava paralisado, preso na cabine, com a sensação de que aquilo ia me engolir a qualquer momento. A voz continuava, distorcida, mas agora mais clara. Era como se me acusasse, como se eu fosse o culpado por algo que eu nem sabia que tinha acontecido. O pior era que quanto mais ouvia, mais minha mente começava a aceitar aquilo. Era como se, de algum jeito, aquilo estivesse entrando na minha cabeça, me fazendo acreditar. Eu precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa. Senti um estalo dentro de mim, como se o medo tivesse sido substituído por puro instinto de sobrevivência. Gritei com tudo que eu tinha, mandando aquilo ir embora, deixando claro que não ia me intimidar. Meu grito ecoou dentro da cabine e por um segundo o silêncio voltou. A figura pareceu recuar, se dissolvendo em sombras. Mas aí, cara, foi pior. De repente, todas as luzes do caminhão acenderam e apagaram de novo, rápido, como se algo estivesse sugando a energia. O rádio ligou sozinho, emitindo uma estática estridente. E no meio da estática, aquela voz voltou, mais alta, mais intensa. Eu estava suando frio, com as mãos agarradas no volante, tentando não perder o controle. A figura voltou a aparecer, mas agora estava fora da cabine, bem na frente do caminhão. Eu via pelo para-brisa uma sombra alta, imóvel, me encarando. Peguei coragem, abri a porta e saí. Sei lá o que eu esperava encontrar, mas precisava sair dali. Quando olhei em volta, o ar parecia vibrar, como se a própria estrada tivesse ganhado vida. A figura começou a se dissipar, mas antes de desaparecer completamente, deixou algo no chão, bem na frente do caminhão. Uma coisa pequena, brilhante, refletindo a pouca luz da madrugada. Quando me aproximei, vi que era um pedaço de metal, como uma plaquinha de identificação militar. Tinha um nome gravado ali, mas estava tão desgastado que mal dava para ler. Só conseguia distinguir algumas letras, mas isso foi o suficiente para me arrepiar. Aquilo confirmou o que eu já estava desconfiando. A figura era alguém que tinha morrido ali, talvez em um acidente, talvez de outra forma. E de alguma maneira, a presença dela ainda estava presa naquele lugar, naquelas curvas. Peguei a plaquinha, guardei no bolso e voltei para o caminhão ainda tremendo. A viagem até o destino foi um borrão. A sombra não apareceu mais, mas a sensação de que eu não estava sozinho permaneceu o tempo todo. Quando cheguei, descarreguei a carga o mais rápido possível e decidi que nunca mais pegaria aquela rota. Devolvi o caminhão e pedi para trocar de rota no dia seguinte. Desde aquela noite, a estrada nunca mais foi a mesma para mim. Toda vez que pego o volante, sinto aquela presença de novo, como se ela estivesse sempre por perto, só esperando um momento para aparecer. Não contei para muita gente, mas ouvi histórias parecidas de outros caminhoneiros. Gente que viu sombras, ouviu vozes ou sentiu aquele frio inexplicável no meio da madrugada. Hoje, quando passo por estradas desertas, evito olhar para o banco do passageiro ou para o espelho. Prefiro nem saber o que pode estar ali. E aquela plaquinha ainda está guardada comigo. Não sei o que fazer com ela.
Parte de mim acha que, enquanto eu tiver aquilo, a presença vai continuar me acompanhando. A única coisa que eu sei é que desde aquela noite, a estrada deixou de ser um lugar tranquilo. Ela virou algo vivo, cheio de mistérios que eu prefiro não entender. E sinceramente, se você também vive na estrada, só te dou um conselho: respeite o silêncio da madrugada, porque às vezes ele esconde mais do que você pode imaginar. Oi galera, meu nome é Eduardo, tenho 45 anos e trabalho como caminhoneiro desde os 18. Estrada sempre foi minha casa, minha paixão, mas também é onde vivi os momentos mais assustadores da minha vida. Vou contar para vocês sobre uma viagem que mudou tudo para mim. Se foi real ou não, até hoje eu não sei, mas marcou minha vida de um jeito que nunca vou esquecer. Era uma época complicada. Eu estava cheio de dívidas, quase perdendo o caminhão, e a empresa onde eu trabalhava estava caindo aos pedaços. Aí, quando me ofereceram um frete com o dobro da tarifa normal, eu não pensei duas vezes. Parecia bom demais para ser verdade. E na verdade era. O cara que me ligou disse que a carga era sigilosa e que eu não podia abrir o reboque de jeito nenhum. Minha única tarefa era levar até um depósito no meio do nada e entregar antes do amanhecer. Desconfiado? Claro. Mas naquela situação eu não tinha escolha. Dinheiro era dinheiro. Cheguei ao armazém por volta das 11 da noite. O lugar era sinistro, isolado, com uma vibe de filme de terror. Um cara alto, magro, com um sorriso que parecia colado no rosto, estava me esperando. Ele me entregou metade do pagamento num envelope e repetiu: não abra o reboque, não pare e siga o caminho sem desvios. Tentei arrancar alguma informação, mas ele só apontou para a carga e disse: confia no trajeto. Engatei o reboque e parti. No começo, tudo parecia tranquilo. A estrada era deserta e o silêncio só era cortado pelo ronco do motor. Mas aí começaram os barulhos. Primeiro leves arranhões. Pensei que era o movimento natural da carga, mas logo ficaram mais fortes. Parecia que algo dentro do reboque estava se mexendo. Para piorar, começou um leve sussurro na cabine. No início achei que era o vento, mas aquilo parecia uma voz. Não dava para entender as palavras, mas sentia que tinha algo errado. Continuei dirigindo, tentando ignorar, mas o medo começou a tomar conta. Depois de umas horas, o cansaço bateu forte e eu resolvi parar num posto de gasolina para pegar um café. O lugar era simples, mas tinha aquele ar meio abandonado. Enquanto abastecia, o frentista, um senhor com cara de poucos amigos, me perguntou: você está vindo daquela estrada? Fiz que sim com a cabeça. Ele deu uma risada seca e falou: então cuidado, filho, nem tudo nessa estrada é o que parece. Aquilo me deixou com um nó no estômago, mas tentei seguir em frente. Peguei meu café, voltei para o caminhão e segui viagem. Mas aí as coisas pioraram. Os sussurros ficaram mais altos e o reboque começou a balançar, como se algo estivesse tentando sair de dentro. Foi então que vi. Uma sombra atravessou os faróis, rápida demais para ser humana. Pisei no freio e o caminhão parou com um solavanco. Olhei para frente, mas não tinha nada. O coração estava disparado e o medo me congelou por uns segundos. Quando olhei pelo retrovisor, vi uma figura escura no final do reboque, parada, me observando. Aquela coisa ficou lá por uns segundos, imóvel, antes de desaparecer como se nunca tivesse estado ali. Eu queria dar meia volta e ir embora, mas precisava daquele dinheiro. Então segui viagem. Quando finalmente cheguei ao destino, me senti aliviado. Mas só por um instante. O depósito era um prédio velho, cercado por mato alto, com cara de abandonado. O mesmo homem que me contratou estava lá, com o mesmo sorriso perturbador. Ele perguntou: te incomodou muito? Aquilo me gelou. Como ele sabia? Não respondi nada. Peguei o pagamento,
Virei as costas e fui embora o mais rápido que pude. Achei que o pesadelo tinha ficado para trás, mas na primeira noite em casa percebi que estava errado. Barulhos começaram a surgir no silêncio, batidas leves, iguais às que ouvi no reboque. Depois vieram os sussurros, como se alguém estivesse dentro do meu quarto. Tentei ignorar, mas a coisa piorou. Uma noite, enquanto lavava o rosto no banheiro, levantei o olhar para o espelho e vi ela. A figura escura, parada atrás de mim, como na estrada. Virei para olhar, mas não tinha nada. Ainda assim, a sensação de estar sendo observado não me largava. Desesperado, decidi voltar ao armazém onde peguei a carga. Mas o lugar estava abandonado, como se ninguém tivesse estado ali por anos. No chão, encontrei símbolos estranhos, desenhados com algo que parecia sangue seco. Um morador da região, um senhor de bicicleta, me avisou: esse lugar é amaldiçoado. Gente como você nunca devia se meter aqui. Saí de lá correndo, com a certeza de que aquilo era muito maior do que eu podia entender. A sensação de ser perseguido só aumentava. Toda noite, as batidas, os sussurros e aquela figura, ela estava em todo lugar. Não dava mais. Eu precisava enfrentar aquilo. Peguei o caminhão e refiz a rota original. Era madrugada e o reboque estava vazio, mas os sons ainda estavam lá. No meio da estrada, as luzes do caminhão começaram a piscar e o motor morreu de repente. A figura apareceu na frente dos faróis. Dessa vez, não era uma sombra distante. Era algo real, com olhos vazios e um sorriso que não era humano. Ela começou a se aproximar e o frio dentro da cabine ficou insuportável. Quando chegou perto, sussurrou algo que não entendi, mas que gelou minha alma. Tudo apagou. Acordei no acostamento com o motor funcionando normalmente. Não sei quanto tempo passou, mas eu sabia que aquilo não tinha acabado. Desde aquele dia, nunca mais aceitei trabalhos suspeitos. E até hoje, sinto que algo ainda me segue. Como se aquela figura tivesse marcado minha alma. Se você gostou dessa história, deixa seu comentário e me diz o que você acha. Isso foi real ou coisa da minha cabeça? Até a próxima. Olha, galera, eu não sou de vir aqui para ficar contando história de terror, nem de impressionar ninguém, mas o que aconteceu comigo, não sei, até hoje como explicar. Sabe aquela sensação de que você está vivo por um fio e que alguma coisa fora desse mundo está atrás de você? Pois é. Se você é caminhoneiro, preste muita atenção no que vou contar. Isso pode salvar sua pele, sério mesmo. Era uma viagem como qualquer outra. Eu tinha saído de Itu bem tarde, carregando uns pallets que precisava entregar numa cidade a umas boas horas de distância. Minha rotina, sabe? Estrada, café, música para segurar o sono. O clima estava tranquilo, céu limpo, estrada vazia, mas sei lá, tinha algo estranho no ar. Aquela sensação de que tem algo te observando, mesmo quando não tem ninguém por perto. Lá pelas tantas, depois de algumas horas dirigindo, resolvi parar num posto de gasolina. Queria esticar as pernas e tomar um café forte, porque ainda tinha chão pela frente. O posto parecia meio abandonado, sabe? Aquela luz piscando, só um atendente com cara de que não queria estar ali. Mas, até aí, nada fora do normal. Peguei meu café e estava voltando para o caminhão quando vi algo que me gelou até os ossos. Do lado do caminhão, encostada na mureta do posto, tinha uma mulher. Do nada. Ela estava lá, encharcada, como se tivesse saído de um rio, mesmo que não tivesse chovido fazia dias. Olha, eu já vi muita coisa estranha na estrada, mas aquilo ali era esquisito demais. Mesmo assim, fui até ela. Perguntei: "Tá tudo bem? Precisa de ajuda?" Ela só me olhou. Não falou nada. Só aquele olhar, vazio, sabe? Parecia estar olhando através de mim. Eu pensei comigo:
Vai ver, tá perdida ou aconteceu alguma coisa. Perguntei se ela queria carona. Ela hesitou, mas acabou subindo no caminhão. Foi aí que começou. Ela sentou ao meu lado, encolhida, como se estivesse com frio. Tentei puxar conversa. Perguntei de onde ela era, se estava bem. Nada. Só silêncio. Olha, eu não sou de me assustar fácil, mas tinha algo nela que me dava um arrepio. Até que meu telefone tocou. Era o Gustavo, um colega de profissão. Ele me ligou para avisar de um trecho perigoso mais à frente e, no meio da conversa, mencionou algo que fez meu estômago revirar. Cuidado, Rob. Falaram que tá rolando umas histórias esquisitas nessa estrada. Gente desaparecendo, coisa de outro mundo. Depois disso, desliguei e olhei pro lado. E foi aí que o verdadeiro pesadelo começou. Depois da ligação do Gustavo, um frio subiu pela minha espinha. Olhei de relance pro retrovisor e quase larguei o volante. O reflexo da mulher no espelho não parecia dela. Não sei explicar. A pele estava pálida, quase cinza, e os olhos, meu Deus, os olhos pareciam 2 buracos fundos, sem alma. Mas quando virei para olhar diretamente, lá estava ela, normal de novo, olhando para a estrada como se nada tivesse acontecido. Nessa hora, meu coração já estava batendo como um tambor. O silêncio dentro do caminhão era ensurdecedor. A única coisa que quebrava o clima era o som do motor e, de vez em quando, um suspiro profundo dela. Resolvi tentar quebrar o gelo de novo. Então, tá indo para onde mesmo? Perguntei. Ela só me olhou e foi aí que disse as primeiras palavras. Estou tentando voltar. Voltar para onde? Perguntei. E ela respondeu, quase sussurrando. Para casa. Só que a voz dela tinha algo errado. Parecia 2 vozes ao mesmo tempo, uma sobrepondo a outra. Minha garganta secou. Continuei dirigindo, mas a tensão no ar só aumentava. Foi quando percebi que a estrada não era mais a mesma. Os postes de luz que tinham ficado para trás desapareceram e as árvores dos 2 lados da pista pareciam mortas. As placas de sinalização estavam enferrujadas, ilegíveis. Olhei para o relógio no painel e vi que o ponteiro não estava mais se movendo. Meu Deus, onde eu tinha me metido? Tá tudo bem aí? Perguntei, tentando não transparecer meu medo. Ela me olhou de novo, dessa vez com os olhos cheios de lágrimas. Eu não sei onde estou, disse, com uma voz cheia de dor. Ela começou a falar sobre um acidente, que algo aconteceu há muito tempo. Foi rápido. Eu não tive tempo de ver, ela disse. Fiquei confuso. Acidente? Como assim? O que aconteceu? Ela não respondeu. Só olhou para frente, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. Eu não sabia o que fazer. Foi então que o rádio do caminhão ligou sozinho. Era um chiado alto, seguido de uma voz. Ela não pertence a este lugar. Saia enquanto pode. Senti meu estômago revirar. Quem disse isso? Olhei para ela, mas ela parecia não ter ouvido nada. Naquele momento, percebi que estava lidando com algo que ia muito além do que eu podia entender. Aquelas palavras no rádio, saia enquanto pode, ecoavam na minha mente como um grito preso. Tentei manter o controle do caminhão, mas minhas mãos estavam trêmulas. A mulher continuava imóvel, olhando para frente como se estivesse em transe. Foi então que ela começou a mudar. Lentamente, sua pele ficou pálida, como se estivesse perdendo cor, e suas mãos começaram a tremer. Você tá bem? Perguntei, minha voz quase falhando. Ela virou o rosto para mim, e o que eu vi me fez quase perder o controle. Seu rosto não era mais humano. Os olhos estavam fundos e vazios, como 2 poços negros. Sua boca se abriu, mas o som que saiu não era um grito, nem uma voz. Era como um gemido desesperado, cheio de sofrimento. Me ajude, ela disse, mas não parecia um pedido, parecia uma ordem. Minha visão começou a escurecer. Era como se o próprio ar dentro do caminhão tivesse ficado pesado, denso, impossível de respirar. Tentei pisar no freio, mas o pedal não respondia.
O caminhão parecia ter ganhado vida própria, acelerando cada vez mais, como se estivesse indo direto para o inferno. Foi quando vi, na beira da estrada, várias figuras paradas. Eram homens e mulheres, com a mesma aparência dela, deformados, com olhos que pareciam te puxar para um buraco sem fim. Eles só estavam lá, parados, olhando. E eu sabia, no fundo, que estavam esperando por mim. Não! Gritei, tentando desesperadamente parar o caminhão. Nesse momento, ela começou a rir. Um riso baixo, mas que foi crescendo, enchendo a cabine. Você não pode escapar, ela disse. O som do riso dela se misturava ao chiado do rádio, que agora emitia gritos e vozes distorcidas. E então, tudo aconteceu muito rápido. O caminhão saiu da estrada direto em direção a uma fileira de árvores. O impacto foi brutal. O som de metal retorcendo e vidro quebrando foi a última coisa que ouvi antes de tudo apagar. Quando acordei, estava cercado por policiais e paramédicos. Minha cabeça latejava e o mundo parecia girar. Onde ela está? Perguntei, quase gritando. Cadê a mulher que estava comigo? Um dos paramédicos me olhou com um misto de pena e confusão. Senhor, o senhor estava sozinho no caminhão quando chegamos. Não havia mais ninguém. Não, vocês não estão entendendo, tentei explicar. Ela estava aqui. Eu peguei ela no posto. Ela estava comigo o tempo todo. Mas eles apenas balançaram a cabeça. Procuraram ao redor. Reviraram o caminhão, mas não encontraram nada. Apenas eu preso entre o volante e o assento com alguns cortes e hematomas. Vivo, mas completamente abalado. Depois de dias no hospital, finalmente pude voltar para casa. Mas aquele rosto, aquelas palavras e principalmente aquele riso nunca me deixaram. Fui pesquisar sobre aquela estrada e descobri histórias de acidentes, pessoas que desapareceram e nunca foram encontradas. Entre elas, uma mulher que morreu há anos em um acidente na mesma rota onde eu a encontrei. Até hoje, não sei o que aconteceu naquela noite. Não sei se era ela ou algo que tomou a forma dela. A única coisa que sei é que, seja lá o que for, aquilo não pertencia a esse mundo. Então, meus amigos de estrada, se um dia vocês encontrarem alguém parado na beira de uma estrada deserta, pensem 2 vezes antes de parar. Pode não ser alguém deste mundo que vocês estão prestes a levar. Essa é minha história. Se você ficou até aqui, se inscreve no canal e deixa um like, porque tem mais relatos assim vindo por aí. E sério, cuidem-se na estrada. Algumas coisas a gente nunca vai conseguir explicar. Olha, vou ser sincero com vocês. Essa história ainda me dá calafrios toda vez que lembro. Já faz um tempo, mas parece que foi ontem. Eu estava tranquilo, no meu canto, quando o Rafael, um caminhoneiro experiente, me chamou para uma viagem meio urgente. Rafael era desses caras que evitava pegar estrada à noite, sempre dizia que não era medo, mas respeito pelo desconhecido. Eu ri disso na hora. Hoje, nem tanto. A viagem era para levar uns materiais de construção para uma cidadezinha no interior. Nada demais, né? Só que ele comentou algo que me deixou com a pulga atrás da orelha. O caminhão estava saindo da oficina porque tinha dado uns probleminhas meio esquisitos. Ele não quis entrar em detalhes, mas dava para ver que estava desconfortável. Aceitei ir. Achei que seria tranquilo. A gente saiu no fim da tarde, com o sol ainda brilhando forte. O Rafael dirigia e eu ali do lado, tentando puxar assunto. Ele começou a falar das histórias que os caminhoneiros contam, de almas perdidas na estrada, aparições. Sabe aquelas coisas que você escuta e finge que acredita? Pois é, eu estava assim. Ah, Rafael, para com isso. Essas coisas não existem, é só cansaço da estrada, eu disse. Mas ele, sério, respondeu. Marcos, tem coisa que a gente não brinca, você vai entender algum dia. Confesso que o jeito que ele falou me deixou meio inquieto.
mas continuei na minha, fingindo que era só conversa fiada. Quando o sol começou a se pôr, a estrada ficou esquisita. As sombras das árvores se alongavam de um jeito estranho e as curvas pareciam mais apertadas do que antes. A floresta em volta era densa e o silêncio só era quebrado pelo ronco do motor. A conversa foi murchando e um clima pesado começou a se instalar na cabine. Eu olhava pela janela, tentando me distrair, mas algo parecia errado. Só não sabia o quê. Vocês sabem aquele ditado de que a curiosidade matou o gato? Pois é. Foi então que eu vi. A uns 200 metros no meio da estrada tinha alguma coisa. No começo achei que era um animal ou um saco de lixo, mas conforme a gente se aproximava, percebi que era uma pessoa. Não, era mais do que isso. "Rafael, tem alguém na estrada!" Eu gritei. Ele olhou e o que vi no rosto dele me deixou gelado. Ele desacelerou na hora sem dizer nada. A figura era um homem encapuzado, parado ali, bem no meio da pista. Mas tinha algo errado. Os pés dele não tocavam o chão. Ele flutuava, como se a gravidade não existisse para ele. O capuz cobria o rosto, mas dava para ver um brilho esverdeado saindo de dentro. Eu comecei a rir, tentando convencer a mim mesmo de que era uma pegadinha, uma ilusão, qualquer coisa. Mas aí o cara levantou a cabeça. Não era um rosto normal. Era deformado, com buracos onde deveriam estar os olhos. "Não olha direto para ele, Marcos", Rafael disse com a voz trêmula. Ele tentava contornar a figura com cuidado, mas o homem começou a se mover, bloqueando nosso caminho. Era como se ele soubesse exatamente para onde Rafael queria ir. De repente, o caminhão morreu. Tudo apagou. Motor, faróis, rádio, até o silêncio parecia mais pesado. Rafael começou a rezar baixinho e eu só conseguia olhar em volta. Tinha alguma coisa nos cercando. Sussurros começaram a vir da floresta. Vozes distantes, mas que pareciam estar bem perto. Eu olhei para a janela e vi marcas de mãos sujas, como se alguém tentasse entrar. "Rafael, o que está acontecendo?" Perguntei, mas ele não respondeu, só continuou rezando. As vozes ficaram mais altas, quase gritando, e vultos começaram a aparecer ao redor do caminhão. Pareciam pessoas, mas não eram. Eles dançavam, se moviam rápido demais para serem reais. Do nada, o motor ligou sozinho e Rafael arrancou. "Não olha para trás, Marcos!" ele gritou. Mas é claro que eu olhei. Quando olhei pelo retrovisor, vi o homem encapuzado parado na pista, olhando diretamente para a gente. Mas não era só ele. Outras sombras começaram a surgir atrás dele, como uma multidão saindo da floresta. Meu sangue gelou. A gente chegou num posto de gasolina depois de um tempo. Rafael desceu para abastecer e conversar com o frentista, enquanto eu fiquei no caminhão, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Quando ele voltou, perguntei se aquilo era normal. Ele suspirou e contou que aquela estrada tinha uma história sombria. Décadas atrás, um ônibus escolar tinha capotado ali, matando todo mundo. Desde então, caminhoneiros relatavam coisas estranhas, como aparições e falhas inexplicáveis nos veículos. Rafael disse que aprendeu com o pai a respeitar o que não entende. Os mortos merecem respeito, Marcos, sempre. Na viagem de volta, eu não consegui tirar os olhos do retrovisor. Estava procurando o homem encapuzado, mas ele não apareceu. Rafael só comentou: "Às vezes eles só se mostram uma vez. Talvez seja melhor assim." Nunca mais peguei aquela estrada à noite. E, sinceramente, não acho que eu vá mudar de ideia tão cedo.